Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, provavelmente em muitos momentos ao longo da vida vocês já devem ter sentido aquele sentimento de inadequação, de não pertencimento. Tipo assim, eu não sou daqui, esse mundo é muito estranho, essa gente é muito estranha. Principalmente quando você vê ou ouve pessoas brigando, pessoas em conflito, quando você sente raiva de alguém, quando você percebe que tem alguém competindo com você, quando você sente inveja de alguém ou quando você percebe que alguém tem inveja de você, provavelmente você olhou para aquilo e achou aquilo estranho. Você percebeu que de alguma forma aquilo não é você, aquilo não te faz bem. Aquilo não faz bem nem para você nem para o outro. Provavelmente nos momentos que você teve discussões na sua vida, discussões não amistosas, né? Provavelmente quando você parava de ter aquela discussão e você ficava sozinho com você mesmo, talvez você tenha caído em si e tenha se perguntado por que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Esse sentimento de inadequação, de não pertencimento, ele é muito comum num planeta como esse, que é um planeta de provas e expiações, como falava o Allan Kardec, né? Porque aqui nesse planeta, a maioria de nós não está exercendo a excelência biológica, não está exercendo o melhor de si próprio, justamente porque a gente não se conhece. Então a gente acaba ficando identificado com um eu falso, um eu que é emprestado do social, que é o falso eu, que é o ego. A gente acaba ficando tão identificado com esse falso eu que a gente acha que a vida é isso. Só que a gente tem uma referência interna, que é uma consciência amorosa, que é uma essência, que percebe que tem muitas coisas que estão erradas, que as coisas não eram para ser do jeito que são, que essa não é a nossa excelência, que era para ser muito melhor do que é. No entanto, as pessoas estão competindo, estão brigando, estão discutindo, estão polarizando. Você sabe que não é por aí. No fundo, você sente que esse caminho não é o ideal. Mas como as coisas são assim desde que você nasceu, muitas vezes você não sabe como fazer diferente. E aí, gente, eu tava revendo esses dias um vídeo do Ali Cravo, um vídeo que já tem uns 7 anos, que se não me engano chama Amor, Paixão e Abandono, é algo assim, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição do vídeo. Ele explica algo que ele fala com frequência nos vídeos, que ele fala que a humanidade está doente. Ele explica de onde vem isso. Desde o surgimento da humanidade, sei lá, 300, 350 mil anos, o ser humano, na excelência biológica, ele é nômade. Nós somos feitos para o deslocamento, para andar pelo menos 10 quilômetros por dia. E nessas sociedades onde a gente era nômade, nesses grupos, a gente vivia em grupos de 50 pessoas, mais ou menos, né? Os pares não eram fixos, os filhos eram de todos e o ser humano era caçador e coletor. Aí, mais ou menos há uns 12 mil anos, com o surgimento da agricultura e do sedentarismo, a gente deixou de exercer a nossa verdadeira vocação, a nossa excelência biológica, e por isso a própria natureza começou a desenvolver impulsos de autodestruição para poder ficar naquele número de pessoas que a natureza acha que é a excelência. Então, desde esse momento, quando a gente se tornou sedentário, isso gerou sentimentos bastante autodestrutivos em todos nós, sentimentos de competição, de comparação, que até hoje são endossados pelos donos do poder, esses sentimentos psicopáticos entre as pessoas, né? Então, quando a gente nasce nesse plano para poder muscular a nossa consciência, para poder expandir a nossa percepção por conta dos contrastes entre as consciências, em geral, a gente tem esse sentimento de inadequação, de que, peraí, eu não sou daqui. Porque de fato ninguém é daqui, a gente está aqui passando um tempo, vivendo uma experiência para poder expandir a consciência. Mas além disso, que é algo óbvio, né, que a gente realmente não é daqui, a gente percebe que tem alguma coisa muito estranha nas relações, porque
a gente começa a se relacionar com as pessoas, né? Por exemplo, quando você começa a construir um vínculo afetivo com alguém. Você tem a fase da paixão, que você tá encantada ou encantado com a pessoa, achando que aquela pessoa é maravilhosa e tal. Depois que passa 6 meses ou 2 anos e a paixão começa a arrefecer, os hormônios começam a arrefecer e você começa a perceber de fato quem é o outro e você não consegue construir um vínculo muito afetivo, um vínculo saudável com essa pessoa, você estranha, porque de repente você está odiando a pessoa, de repente você está com um sentimento de posse sobre a pessoa, de repente você está querendo controlar a pessoa. E aí quando você para e olha para dentro, você percebe que tem alguma coisa errada, mas você não consegue fazer diferente daquilo. Porque você aprendeu desde criança que a sociedade é focada em poder e não em amor. Então a maioria de nós, né, a gente não tem a menor ideia do que é o amor, embora a gente tenha essa referência aqui dentro. A nossa essência sabe o que é amar e ser amado, sabe o que é o estado de plenitude, de conexão com a fonte, de conexão com o verdadeiro eu. A gente tem essa referência aqui dentro, a gente traz isso com a gente. E isso é algo inabalável, é imaculado, independe da circunstância. Porém, quando a gente nasce nesse plano e a gente veste essa falsa roupagem, que é o ego, que vem de fora das construções sociais, daquilo que a gente aprende com os nossos cuidadores, com a família, com os religiosos, com os professores, né? A gente começa a ter uma noção de quem a gente é que não é uma noção real. É uma noção baseada nesse falso paradigma, que é o paradigma da competição. Imagina só, gente, na excelência biológica a gente não vivia em famílias, né? A gente vivia em grupos de 50 pessoas, então não existia essa responsabilidade de um homem e de uma mulher. Hoje em dia também tem as mães solo, né? Os pais solo, ou 2 homens e 2 mulheres cuidarem de uma única criança. Então os filhos eram de todos. Não existia esse conceito de família que a gente tem hoje. Só que a família atual, pelo fato da gente não estar exercendo a nossa excelência biológica, são famílias que reproduzem esses valores da guerra, da caça, da competição. Né? Muitas vezes a gente tem pais muito controladores, muito possessivos, porque também os pais não sabem o que é amor, porque eles já nasceram numa sociedade guerreira, numa sociedade na qual a natureza original de fábrica já estava corrompida. Então é claro que quando esses pais vão educar os filhos, eles passam esses valores, porque é muita responsabilidade para 2 pessoas ou para uma pessoa, não sei quem foi o seu cuidador, é muita responsabilidade só para poucas pessoas educarem um ser humano. Então é claro que aquele ser, quando ele vai para a vida, ele também vai cheio de medos, de inseguranças, de raivas guardadas, porque ele não foi criado num ambiente amoroso. A maioria esmagadora das famílias não é amorosa. Eu, pelo menos, nunca conheci alguma família que fosse perfeita. Sempre tem questões familiares para serem trabalhadas em qualquer ambiente, justamente porque a gente não está vivendo a nossa verdadeira vocação, que é o afeto, como fala o Eli Cravo. E aí é claro, gente, que dentro desse contexto, que a maioria de nós aprendeu a desenvolver uma autocrítica muito ferrenha, a maioria de nós aprendeu a focar na sombra, no medo, a desconfiar uns dos outros. A gente tá sempre com medo, com ansiedade. Ah, porque o outro pode fazer isso comigo. Ah, se eu fizer tal coisa, o outro pode sentir inveja. Ah, eu vou fazer tal coisa para fazer não sei quem com fulano de tal, porque ele fez isso comigo. A gente tem sempre esse sentimento de não pertencimento, de inadequação e de que o mundo está contra nós. E de que o outro pode nos lesar a qualquer momento. É por isso que a gente tem tanto medo da entrega, tanto medo da vulnerabilidade. E de fato, gente, viver o amor é um risco, porque o outro pode nos lesar mesmo a qualquer momento, né? Numa sociedade que está doente, numa sociedade que não é amorosa, que é competitiva, que é baseada no foco nas sombras, na crítica, é claro que qualquer pessoa pode a qualquer momento te lesar. E é justamente por isso, e essa é uma contradição aparente, que a gente nasce num planeta de dualidade, de provas e expiações, porque a gente aprende com os opostos. O mentor amigo costuma dizer que a gente nasce num planeta de heterogeneidade de consciências para desenvolver compaixão com quem tem menos luz e para aprender e desenvolver a consciência com quem tem mais luz.
Então não é à toa que a gente nasce num planeta onde tem tantas contradições, tantas oposições, tantos embates, porque de alguma forma esse contraste é como um aparelho de musculação que nos ajuda a hipertrofiar esse músculo que seria a consciência, fazendo uma analogia, né? Então a gente precisa hipertrofiar essa percepção, só que para isso a gente precisa de uma energia oposta para a gente poder desenvolver a força necessária para que a consciência se amplie. Só que como é que a gente faz isso se a gente está num mundo onde a plenitude está total? Não tem como a gente fazer isso se não houver dualidade, por isso que tem níveis de consciências tão diferentes. Só que a origem desses níveis de consciência, segundo o próprio Ali Cravo fala no vídeo dele, a origem é justamente essa perversão da natureza, do nosso default de fábrica, que seria a consciência amorosa, que começou a se desenvolver. Essa perversão começou no momento em que a gente se tornou sedentário, em que os filhos deixaram de ser de todos, a gente deixou de ser caçador-coletor, a gente deixou de andar os 10 km por dia. E a gente começou a construir as famílias, né? Que, claro, é o melhor que a gente poderia ter feito até hoje, mas como ele mesmo fala, esse projeto não está acabado. O ideal mesmo, na excelência biológica, seria a gente desenvolver um senso gregário para focar na família humana e não simplesmente num brasão, não simplesmente em laços consanguíneos. Quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente aprende a silenciar o ego, para servir o todo, para poder se colocar a serviço da família humana, da coletividade, desenvolvendo, portanto, um senso gregário. Tem muita gente que fala assim, se a minha família estiver bem, o resto que se dane. A pessoa tem essa consciência bastante primitiva e egoísta, achando que só a família dela importa. Mas a questão, gente, é a gente aprender a enxergar além dos laços consanguíneos e começar a perceber toda a humanidade como uma família, porque nós somos todos um, estamos todos interconectados, portanto é impossível fazer mal para outra pessoa sem antes fazer mal para si mesmo, porque o outro é você, você é o outro. Quando a gente começa a ter uma consciência mais ampla da realidade, a gente percebe que o outro também está em nós. Então, quando a gente começa a desenvolver essa consciência mais ampla da realidade e a enxergar essa realidade além dos fatos, percebendo o que está oculto, o que está nos bastidores, justamente porque a nossa percepção se refinou e a gente não vê mais só aquilo que é óbvio, aquilo que nos foi ensinado. A gente aprende a ver a realidade por uma perspectiva que não é aquela perspectiva social ou familiar, porque a família acaba sendo um microcosmo desses valores sociais, né? A gente aprende a ver com os olhos do coração, com os olhos da alma. Eu sei que para muitas pessoas que não desenvolveram essa convicção, né, da consciência amorosa, isso pode parecer um pouco bobo, um pouco piegas, mas só quando a gente passa por determinadas adversidades na vida e a gente aprende, portanto, a se conectar com o que realmente é sagrado e a olhar para o que realmente importa, a gente começa a enxergar essa realidade por trás da aparência. E a gente começa a entender o propósito que existe por trás de cada fato que se manifesta. E com essa nova consciência, a gente vai se conectando cada vez mais com a nossa própria amorosidade, a gente vai saindo da frequência do ego, vai entrando na frequência amorosa, que é a frequência da nossa essência, do nosso verdadeiro eu, justamente porque você aprendeu a desenvolver a convicção na luz. E aí você sabe que esse estado psicopático de comparação entre as pessoas, de competição, de poder, de busca de status, de um foco excessivo no materialismo em detrimento dos valores do ser, não é fruto da nossa excelência biológica, da nossa consciência mais ampla. É fruto sim de um estado de consciência bastante primitivo, que não é o nosso eu real. E aí quando você começa a entrar em contato com a sua verdade e você vai saindo aqui da horizontal, né, dos valores do ego e vai indo para a vertical, começa a olhar para a realidade com os olhos do ser,
você vai começando a expressar a sua própria amorosidade, você vai desenvolvendo cada vez mais convicção na luz. Você consegue se manter bem focado na amorosidade, focado na luz por mais tempo. Você cai menos vezes. Você pode até cair de vibração em alguns momentos, afinal de contas estamos encarnados e vivemos num planeta de dualidade. Dificilmente uma pessoa consegue ficar vibrando amorosidade 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então é comum que a gente oscile. Mas quando você vai desenvolvendo a convicção na luz, porque você aprende a observar os seus sentimentos sem se identificar com eles, aí você vai percebendo que esses momentos de plenitude, de quietude, de focar na luz, eles vão ficando cada vez mais naturais. No começo você tem que dar uma forçadinha para você relembrar deles. Então é importante você escutar músicas que elevem a sua vibração. Por exemplo, você pode colocar uma música clássica. Em geral, as músicas clássicas vibram numa frequência muito elevada e facilitam um refinamento de percepção pela frequência, né? Então você pode colocar uma música clássica que você goste e aí você se conecta com aquela música e imagina, visualiza uma situação de alegria genuína, que sua alma está vibrando e você se coloca naquela situação e vai se conectando com aquilo. E naquele momento que você está inebriado por aquele sentimento, parece que mesmo que por alguns segundos a vida começa a fazer um sentido tão profundo, né? Você relembra de quem você é, do seu verdadeiro eu. Isso te conecta com uma frequência muito elevada. Você sai daquele sentimento de picuinha, de briguinha, de raivinha, de fofoquinha, aqueles sentimentos do eguinho, né, que vão te puxando cada vez mais para baixo. Você sai daquilo e você entra numa frequência mais elevada. No começo é uma forçação de barra, né? Parece que você está forçando uma barra, mas na verdade você está saindo do entreveiro. Você precisou forçar para sair do entreveiro num primeiro momento, para você se conectar com a energia da fonte. Aí de tanto você fazer isso através de uma música, de uma dança, de algum trabalho corporal que você goste, pode ser, por exemplo, uma biodança, pode ser simplesmente uma dança freestyle que você faça e que te traga conexão com a alegria. No começo você vai forçar uma barra para fazer isso, mas depois de tanto você fazer, você vai começar a destravar as couraças corporais que estavam te reprimindo, você vai flexibilizar essas couraças e esse estado de consciência vai ficando cada vez mais natural. Porque você pode perceber, quando você está com medo, quando você está ansioso, quando você está com raiva, você não está respirando direito, você não está respirando profundamente. Se você para, silencia, começa a fazer uma respiração diafragmática, né? Você sente a barriga balançando, né? Você não fica com aquela respiração travada de medo, porque a respiração do medo é mais aqui em cima, né? Quando você respira profundamente, você respira pelo diafragma. Aí você vai perceber que essa respiração profunda, ela vai te ajudar a se conectar com o presente. Aí você vai relaxando, você vai percebendo, pera, não tem que ter medo de nada. Porque a maioria de nós, a gente está com medo o tempo todo, né? Medo de ser lesado, medo de ser roubado, medo de ser traído, medo de ficar sem dinheiro, medo, caos, o tempo todo. A gente está sempre preparado para o ataque, né? Num planeta de provas e expiações, a gente está sempre pronto para virar no giraia. Ah, fulano falou isso, eu vou falar aquilo, porque eu não levo desaforo para casa. As pessoas acham bonito falar, né, que elas são guerreiras, são bélicas, né? Mal elas percebem que com isso elas estão reproduzindo valores psicopáticos de poder que as distanciam cada vez mais da própria natureza e as fazem cada vez mais chafurdar na lama. Eu nunca vi alguém conseguir cocriar uma vida próspera e amorosa de verdade virando no giraia o tempo todo, brigando com as pessoas, brigando contra o mundo. Né? Jesus já falava isso, Buda falava isso, Krishna falava isso, Yogananda falava isso, Osho falava isso e tantos outros avatares falavam da importância da conexão com o verdadeiro eu, da expressão amorosa, e tem gente que chama isso de positividade tóxica.
Gente, Jesus não tinha positividade tóxica, nem Osho, nem Buda, nem Yogananda, nem Krishna, nem Moisés, nem nenhum desses grandes avatares. A positividade tóxica é a negação do mal, é a negação das sombras. E aqui a gente não está negando que a sombra existe, a gente sabe que elas existem, mas a gente integra as sombras para poder expandir a consciência e foca na luz, apesar das sombras. Então não existe nenhum tipo de delírio, nem de negação dos problemas, nem de negação do mal. O que a gente aprende a fazer, essa é a minha proposta aqui, é de te ajudar a enxergar a luz apesar disso. É mirar no exemplo de Jesus, de Buda, de Osho e de tantos outros avatares. É aprender com os iluminados a desenvolver a plenitude no meio do caos. É aprender a ser o lótus no meio da lama, como eu falo sempre aqui para vocês. Porque quando a gente desenvolve essa consciência amorosa, quando a gente se conecta com o nosso verdadeiro eu, quando a gente relembra do nosso verdadeiro poder, a gente relembra que esse poder ele não vem do ego, ele não vem de coisas transitórias, de coisas materiais, de um status, de um corpo que você pode ter, de um carro, ele não vem de nada que é efêmero. Ele vem daquilo que é essencial, que é eterno e inabalável, que é a sua essência. É a conexão com a essência que é o seu verdadeiro poder. Todo o resto são ilusões efêmeras do ego que em nada tem a ver com o seu eu real. Então não é que você não possa ter prosperidade material. Claro que você pode, isso é bom, isso é saudável. O problema é quando existe uma identificação com a matéria. Como diria o Osho, o problema não é ter posses, o problema é a possessividade. Então quando você se identifica com a matéria, isso é um problema. Quando você está num relacionamento e você acha que o outro te pertence, que o outro é uma extensão sua, que tem que atender às demandas das suas carências. E você traz toda essa carência justamente porque não está exercendo a excelência biológica, a consciência plena da conexão com o eu. Por isso que é tão importante, gente, inicialmente a gente dá uma forçadinha de barra, escutando músicas que levam à consciência, fazendo a calibração arcturiana que foi canalizada pelo Eli Cravo, que tem aqui no YouTube, é só vocês digitarem na busca, fazendo orações como o Salmo 91, a oração da Medalha de São Bento. Não se atenham muito ao que é dito na oração, as palavras, não racionalizem as orações, se atenham à egrégora que elas acessam. Quando você começa a se conectar com essa energia mais elevada, olha que bacana que acontece, você vai abrindo espaço, você vai criando condições para os seus mentores, para os seus orientadores espirituais colarem em você, eles ficam pertinho. E aí, ó, você consegue escutar o que eles estão te falando, se você acredita nisso. Se você tem uma visão da vida que não é materialista, você sente os coleguinhas grudando, os coleguinhas da luz, né? Você sente eles grudando e você se coloca como um canal. Quando você se coloca como um canal, você percebe que você está aqui para servir. Mas não é para servir alguém, é para servir o todo. Você deixa o todo falar através de você. Você deixa a sua amorosidade se expressar. Mas às vezes você tem que dar aquela forçadinha de escutar uma música profunda que eleva a sua consciência, de fazer uma oração, de dar uma risada forçada de alguma coisa, às vezes uma piadinha boba, infame. Você força uma risada, o Eli Cravo inclusive tem uma frase sobre isso, no começo a risada vai ser forçada, mas depois de tanto se forçar, você vai conseguir acessar a sua alegria real, né? Porque você vai mexer no diafragma. Pode simular uma risada. Começa a simular, você vai perceber que isso contagia, mesmo que seja forçado, você vai ficando contagiado com aquela alegria forçada inicialmente, e aí depois ela vai ficando natural. Então, gente, quando a gente vai fazendo esses exercícios, todos os dias um pouquinho, vai ficando cada vez mais fácil a gente se conectar com a fonte e a gente se relembrar de quem a gente realmente é, a nossa energia amorosa. Esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, lembra de deixar seu like aqui para mim. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.